Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a Solange Viana e faço parte do hall desses profissionais tão especiais que compõem esse time do Conexão Mara. Então, Ricardo, boa noite, bem-vindo. Hoje vamos trazer um pouco uma fala sobre propósito com o César Cordeiro, que daqui a pouco está chegando aqui para estar com a gente. Álvaro, boa noite. Ricardo e Álvaro, vocês que entraram aqui, como que está a qualidade do som e da imagem? Mara, que bom te ver por aqui também. Se alguém puder me contar como que está a qualidade do som, agradeço. Boa noite. Ok. Ah, que bom. Obrigada, Ricardo. Tá legal. Que bom, Marinha, receber sua beijoca aqui, viu? Tá aqui, ó. Tô aguardando o César. O César daqui a pouco tá aqui com a gente. Estamos aqui convidando a turminha para chegar, para daqui a pouco vir participar desse encontro com a gente. Obrigada. Eu tô sem fone. Eu vou agora colocar o fone para poder evitar qualquer ruído que aqui se apresente. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o fone agora, eu vou testar o fone e queria que você me falasse. Agora eu tô com o fone. Então, como que tá a qualidade do som? Ela continua boa? Alguém pode me contar como que tá a qualidade do som? Se tá legal, se não tá? Olá, todos bem-vindos, tá ótimo, imagem o som. Entrou Raquel, boa noite, bem-vinda. Bem-vindos todos. Ah, obrigado, viu? Obrigado por me contar aqui da qualidade do som. Às vezes a gente fica preocupado porque quando a gente não está interagindo com ninguém, é um desafio, né? É um desafio para perceber, para poder ter essa sensibilidade de como que está o som, como está a imagem, porque às vezes está aparecendo para a gente de uma maneira e para vocês chega de outra maneira. Então, estou aguardando o César chegar, o César daqui a pouco está aqui com a gente. Enquanto isso, eu queria aproveitar, vou me apresentar brevemente para vocês, né? Eu sou Solange Viana, eu estou fazendo parte desse time tão especial, desses profissionais que compõem o Conexão Mara, gente que fala com gente. Nós somos um grupo de profissionais que temos como pilar desse grupo, essa união de profissionais, a Mara Faveiro, né, que é o nosso elo que teve essa sensibilidade de juntar um grupo tão especial de pessoas para que a gente pudesse estar compartilhando um pouquinho do nosso melhor, um pouquinho do nosso saber, né, com tantas pessoas. Então essa é a proposta do Conexão Mara. É gente falando com gente, né? Talvez gente, humano, atrás de tantos papéis que a gente exerce. Então eu acho que essa é a proposta do Conexão Mara. Raquel, bem-vinda, boa noite. Estou aguardando aqui o César, já chegando, já conectando. Então, queria aproveitar para perguntar para vocês, quem que está vindo pela primeira vez numa live do Conexão Mara? Tem alguém chegando pela primeira vez aqui, que é a primeira vez que participa? Alguém aqui não conhece o Conexão Mara? É importante para a gente, né? Saber quem que é o nosso público, a nossa audiência, quem está chegando. Vocês que estão aqui presentes, se puderem interagir um pouquinho, para eu não me sentir tão só aqui, né? Me contar um pouco assim, qual que é a tua experiência com a Conexão Mara? Você faz parte desse pool de colegas que estão aqui também compartilhando um pouco? Você já participou, já teve a oportunidade de assistir os vídeos do Conexão Mara, né, através do YouTube? É a primeira vez aqui, você recebeu um convite, nem sabe onde você tá chegando agora.
Como que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Oi, Alexandra. Oi, Ale. Tudo bom, querida? Que bom ter você aqui. Estamos aqui. Opa, estou aqui aguardando o César, que vai chegar. E queria ouvir um pouquinho de vocês que estão chegando, né? Que eu sei que a Ale participa também do Conexão Mara, tem os seus vídeos lá no canal. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês. Quem puder interagir com a gente. Raquel, bem-vinda. Raquel, você me pediu uma. O César, você está aqui presente já na live? Se você estiver aqui na live, eu não estou te localizando, então eu ia te pedir para você. Deixa eu ver se eu acho o César aqui, que eu não estou localizando ele. Ah, o César está aqui. Muito bem, é que eu não vi o César entrando. Ale, obrigado, Ale. Estou aqui aguardando o César, que está entrando. Não sei se o César está com um problema na conexão, mas já mandei o convite. Estou aguardando ele entrar aqui agora. Vamos lá. Pessoal, o tema hoje que o César e eu resolvemos trazer para vocês, né, na verdade, é um tema focado na minha experiência e na experiência dele. O César hoje, dentro do canal da Conexão Mara, ele traz sempre assuntos relacionados ao propósito, ao seu propósito. Né? Não só o seu propósito é o seu propósito de vida, mas que engloba a sua atuação profissional, sua atuação num contexto um contexto profissional também, enfim. Então, o que eu queria convidar vocês? O César trabalha com propósito, né, dentro do canal Conexão Mara. Eu, Solange, levo um pouco do Mindfulness, então só me apresentando rapidamente. Eu trabalho com Mindfulness, eu sou instrutora de Mindfulness, minha formação é de marketing, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, e atualmente eu migrei, né, saí do mundo corporativo e migrei para levar soluções baseadas em valores humanos e atenção plena, que é o famoso mindfulness, para o mundo corporativo e para pessoas físicas, né? Então esse é o tema principal que eu trato dentro do Conexão Mara, que é a parte do mindfulness, atenção plena ou consciência plena. Eu não sei se vocês já ouviram falar o que é mindfulness. Já ouviram? Todo mundo aqui já conhece? Acho que o César está com um problema aqui. Opa. Enfim, César está chegando aqui. Ele está com dificuldade de conectar, ele está me falando. Mas já está aqui. Legal, Bia. Então assim, eu trabalho com Mindfulness. Mindfulness, rapidamente traduzindo para o português, significa atenção plena ou consciência plena. É um estado de consciência no momento presente, né? Obrigado, Álvaro. É um estado de atenção plena, consciência plena no momento presente, na sua experiência do aqui e agora. Então, por exemplo, você que está aqui assistindo essa live, o quão presente você está? Você está consciente da qualidade da sua presença? Né? Então, o Mindfulness convida um pouco você para ir para esse lugar. Então, o César e eu conversando, né? A ideia era a gente unir um pouco desse saber que ele transita tão bem dentro das organizações, que é a questão do propósito. Oi, César, olha lá, cortei aqui minha Olá, fala. Solange. Tudo Tudo bom? bom? Tudo querido, e você? Então tá bom, Então tá bom. desculpa o atraso aqui. Imagina. Tecnologia a gente vai aprendendo também. Se você me permite, né? Primeiro dar as boas-vindas para você. Muito bom estar contigo aqui. E eu estou contando para o pessoal que estava aqui nos aguardando, contando rapidamente, bem sucintamente o que eu faço. Então, estou Legal? Show? contando para o grupo que eu vou fazer o seguinte, por enquanto. Eu vou dar uma... Cadê? Eu vou... Deixa eu ver...
Eu vou desativar um pouquinho os comentários, só para ficar visível nós dois aqui, senão ficou um monte de comentário em cima de você, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Eu tô aprendendo, tá, gente? Então, por favor, paciência, que essa tecnologia a gente está aprendendo ainda. Então, estou contando um pouquinho que eu saí do mundo corporativo, durante muitos anos galgando esse meu lado profissional dentro do mundo corporativo, e hoje eu levo programas de valores baseado em mindfulness para dentro das corporações e também para grupos particulares. E a gente batendo um papo, nós dois, estava contando aqui para a turma, olhando para esse lado meu de valores humanos e de propósito não, e de mindfulness, e que você, eu estou olhando, contando um pouquinho o que a gente faz dentro da Conexão Mara, né? E você dentro do Conexão Mara fala sobre propósito, e também no mundo corporativo você leva esse viés, né, de olhar para aquele executivo, para aquele colaborador, como que está o propósito dele, né? Talvez alinhado com o propósito da organização, mas também falando de valores humanos, trazendo esse olhar desse humano como um... me fugiu a palavra aqui agora que eu queria falar, mas enfim, como esse humano que pode transformar uma organização, uma sociedade, nosso planeta de alguma maneira. Então, que a gente conversando, nós decidimos por juntar esses dois temas, né, que é a atenção plena e o propósito, mas fazendo um convite de uma reflexão para o grupo, né? Esse convite que surgiu como uma pergunta, né? E você, em tempos de pandemia? Está vivendo ou sobrevivendo ao seu propósito? Então é esse convite que a gente está fazendo para as pessoas que estão aqui nos assistindo e para quem vai assistir essa live depois. Mas eu acho que antes da gente entrar nesse tema mesmo, eu queria deixar para você falar um pouquinho que o grupo estava cansado de me ouvir, tá bom? Imagina. Bom, a nossa história é muito semelhante, né, Edson? E pode contar e dividir isso com toda a turma que está aqui com a gente nesse papo gostoso. É a perspectiva, assim, de uma história minha, onde também vim do mundo corporativo, mas sempre já com o despertar para paixão pelas pessoas, paixão por desenvolvimento humano, pessoal e profissional. Então, essa foi um pouco, né, de uma história semelhante ao que a Sou estava dividindo com todos vocês, né? E mais do que nunca hoje, trabalho muito nessa perspectiva de entender, trabalhar, desenvolver, né? Ampliar as pessoas como meio para a geração de resultados. Então, quando a gente trabalha o ser humano na sua plenitude, naturalmente ele consegue maiores e melhores resultados, né? Então, essa é a grande vocação, essa é a grande busca e realizações que a gente vem fazendo na nossa história. E faço as palavras as suas minhas, né? Quer dizer, quando a gente estava conversando, nesse momento de pandemia, portanto, né? Como é que nós estamos em relação a nós mesmos? Como é que nós estamos em relação aos nossos, né, os nossos objetivos, nossos propósitos, a nossa vida, diante de tantas loucuras e tantos desafios, né? E como que a gente pode, portanto, lidar com isso de uma forma melhor para que a gente possa ser mais feliz e ter mais realizações de novo, né? Sempre o olhar para resultados. Então, acho que basicamente é isso, né? Só que a gente estava conversando bastante. E aí eu queria, eu não sei se a gente consegue interagir, né? Dar uma vontade de interagir com a turminha que está aqui, né? Tão bacana, olha quanta gente legal. Marilda, que bom ter você aqui. Simone, Rita. Olha quanta gente legal chegando e entrando aqui no grupo. E aí a ideia era a gente falar um pouquinho, né? Olhando para esse cenário, César, eu estava conversando hoje com uma amiga querida de Belo Horizonte, e a gente conversando, você falou uma palavra que é a felicidade, né? Você trouxe essa palavra aí, a felicidade, né? E aí, olhando a palavra felicidade, eu acho que a gente teve um pouco dessa conversa no nosso papo anterior, né? Sobre isso também. Que felicidade é essa? Inclusive em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, né? E aí eu acho que ela vem muito de encontro a esse olhar do estar vivendo um propósito ou estar sobrevivendo a esse propósito, né? E talvez até uma pergunta, você que trabalha muito com propósito, como que é isso? A grande maioria das pessoas, né? Que você convive, que você trabalha, seja clientes ou colaboradores, enfim. Qual que é esse percentual de pessoas que de fato tem clareza qual é o seu propósito? Nossa, Fácil. Queria ouvir um pouco, curiosa. Essa é uma pergunta super, assim, provocante, né? A gente percebe o quanto muitas vezes a gente não tem consciência em relação ao voto. A gente não para e não pergunta para nós mesmos em relação
o que a gente quer e o que a gente busca. E aí já começam as primeiras, né, distorções em relação ao que é propósito. E esse é o grande, né, desafio. Primeiro, o propósito não é um bicho de 7 cabeças. Não é aquilo que é inatingível. Não é aquilo que eu tenho que me matar para atingir e conquistar. Propósito pode ser vários, em várias dimensões. Pode ser um propósito pessoal, pode ser um propósito familiar, pode ser um propósito financeiro, profissional. E eles mudam no tempo. Então, o fato deles estarem mudando no tempo traz claramente uma perspectiva de que tudo está mudando conforme a vida ocorre. Claro. E a gente também. Então, quando às vezes a gente não está atento a nós mesmos ou o que acontece à nossa volta, a gente fica sempre nas mesmas referências de objetivos e propósitos e se perde no tempo. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, que inclusive está num dos filmes do próprio Conexão Mara, né? Num dos trabalhos de propósito que está lá. Durante muito tempo na minha vida, o meu propósito profissional era ser um grande executivo. E, de repente, eu não percebi, né? Hashtag tamo junto, não percebi o quanto não fazia mais sentido para mim, só que eu estava cego porque eu não estava me perguntando. E aí, então, eu não estava vivendo o meu propósito. E aí, então, o que acontece? Eu fico com aquela projeção. Então, quando eu tenho um propósito como destino e não um propósito como jornada, ferrou. E esse é o grande pulo do gato, inclusive no contexto pandemia que a gente está vivendo hoje. Muito então, legal. de novo, quando eu coloco propósito como destino, ao invés de um propósito como jornada, ou jornada no meu propósito, e aí é que eu me perco. E aí que, portanto, respondendo a sua pergunta, a grande maioria das pessoas, grande maioria dos executivos, dentro e fora das empresas, né, os assessorados que a gente trabalha em outplacement, né, com programas de recolocação, assim, são inúmeros profissionais e é muito simples em fazer uma pergunta, qual é o teu propósito? E o cara ficar olhando para você uma cara de ué, porque ele nunca parou, ele ou ela, né, profissionais como todos, e as pessoas nunca pararam para se olhar, se perguntar. Então, sim, é muita gente que não pensa sobre isso. Né? E a pandemia, é uma grande provocação para a gente parar e olhar. Esse é o grande momento que está acontecendo. Porque todas essas incertezas, todos esses lutos, todos esses medos, todas essas restrições, todos esses isolamentos, todas essas variáveis de contexto que a gente está vivendo hoje, estão nos colocando uma pressão de olhar para nós mesmos e, portanto, fazer, de uma certa forma, essa jornada não com o externo, mas sim com o que a gente tem dentro. E é aí que o bicho está pegando. Muito bom. Portanto, eu não estou muitas vezes vivendo o meu propósito, mas eu estou, como você bem falou, né? Né? Como a gente falou, sobrevivendo ao meu propósito, não vivendo o meu propósito. Então, como é que eu faço isso? É o grande pulo do gato. Mas entender onde eu estou é o grande primeiro passo, né? Legal, legal. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, super respondeu. E é legal, assim, quando você traz isso, porque aí eu vejo muita conexão com o mindfulness, né? Então, quando eu olho para o mindfulness, por exemplo, como um estado de atenção no momento presente, né? Inclusive com abertura, curiosidade e isento de julgamento, olha só, são 3 atitudes que a gente traz muito numa definição bem clássica do mindfulness, né? Perfeito. E aí você falou umas palavrinhas aqui para mim que fez muito sentido. Primeiro, muitas vezes você falou que as pessoas não identificam o seu propósito porque não estão conectadas consigo mesmo, elas não estão vivendo o momento presente, que é onde o mindfulness convida para as pessoas estarem, e elas estão aonde? Lá num futuro, num objetivo lá longe, que a gente nem sabe se vai chegar um dia, né? Elas estão só num lugar que não é o agora. Então elas deixam de viver uma outra palavrinha que você trouxe muito especial, que é a jornada. Né? Então, assim, a jornada é sempre agora, ela nunca é daqui a pouco. Né? Então, assim, daqui 5 minutos é agora de novo. Então, teoricamente, não existe um futuro. Só que a mente fica num futuro que não é real e a pessoa deixa de viver a jornada do seu propósito. Aí, um passo antes, né, ouvindo você falar, as pessoas estão tão desconectadas do seu corpo, de si, vivendo nessa, como você disse, né? E aí, nossa, você estava falando de você, eu lembrei de mim, alguns anos atrás, nessa vontade, nesse anseio, nesse propósito de se tornar um grande executivo, no meu caso, uma grande executiva, né, de uma grande corporação aqui em São Paulo. E aí, quando você se dá conta de falar, uau, quando eu de fato, eu escolho, né, porque a gente tem uma escolha, na verdade, né, eu escolho olhar para mim,
né, me sentir, me perceber e voltar para o presente, eu falo, ué, tem alguma coisa estranha aqui. Acho que não é nada disso que eu queria, né? Então, aí você começa a entrar realmente e identificar qual é o seu propósito. Então, foi uma palavra que você trouxe, assim, da jornada, que para mim foi muito legal de ouvir, né? De perceber que, assim, a gente está tão focado lá na frente, que a gente deixa de viver o agora, e que é essa jornada que faz todo sentido. Então, eu posso afirmar aqui na tua fala, César, que viver a jornada, de fato, nos traz para viver o nosso propósito? É isso? Isso, de uma certa forma é. Tá. E Primeiro eu identifico ele, né? identifico ele. Mas antes dessa identificação, tem uma palavrinha, né, um conceito que eu acho que, inclusive, muito do que você traz, né, do próprio mindfulness, e muito do que a gente traz, né, da autoconsciência, que é a perspectiva da pausa. Então, eu fazendo uma pausa, ou me dando uma pausa, ou me permitindo uma pausa, aí sim que eu me permito, né, de tomar contato com o que é meu e o que é interno. Né? Quando eu não me permito, eu não me dou de presente o momento de parada, eu automaticamente, desculpe, né, redundância de palavras, eu automaticamente fico no automático. E aí esse é o grande, né, momento de não tomar contato com o que vem. Então, o grande pulo do gato, primeiro, é essa pausa. E o mindfulness, né, ele tem essa como um pilar, não é isso? Estou falando por você e você é especialista, né? Mas faz todo sentido, né? Isso, faz todo sentido. Eu acho que, assim, o trabalho que você faz, o mindfulness está inserido e o que eu faço ajuda as pessoas de alguma maneira a chegar onde você lapida elas, né? Na verdade, é uma coisa importante, né? Tanto o seu trabalho quanto o meu, a gente não faz o trabalho pelas pessoas. A gente ajuda as pessoas a olharem para o seu momento de autorresponsabilidade. Porque é muito fácil, né? Eu vejo, às vezes, algum aluno que fala, isso aqui não está funcionando comigo, porque, isso aqui não sei o quê, está difícil, eu não consigo pôr na minha rotina, eu não tenho tempo. Aliás, eu não consigo nem respirar, né, Solange? Às vezes as pessoas me falam. Então, até quando que a gente... E aí é uma reflexão que eu venho trazendo, né, para os meus alunos. Até quando que a gente, você, aluno, você, pessoa que quer migrar para essa jornada de autorrealização, de um propósito genuíno, que faça sentido de fato para você, está querendo, porque a gente tem que querer, né? Puxar a rédea da sua autorresponsabilidade para a tua mão. Né? Porque enquanto a gente não puxa essa rédea, a gente acaba terceirizando o planeta, o outro, o chefe, a empresa, a política, tudo para a nossa famosa não felicidade, né? E aí o que a gente vê mais no mundo corporativo, né, de profissionais, porque o que a gente mais trabalha, de novo, né, é nessa aceleração de carreira, nessa, né, transformação de profissionais em carreira, é que vem uma segunda palavra-chave. Né? A primeira foi a pausa, a segunda é a escolha. Então, a perspectiva de fazer a escolha da jornada, de realmente escolher, né, se abrir para o processo. Por quê? Porque aí nessas horas a gente tem um conceito que a gente trabalha muito com os profissionais, que é o que a gente chama do triângulo dramático. Muitas vezes eu entro no triângulo dramático para poder fugir das minhas escolhas. O que é o triângulo dramático? É aquele, ou eu sou vilão, ou eu sou vítima, ou eu sou herói. Então tem hora que acontece, eu me coloco como vítima do contexto da pandemia, então acontece, quando eu me coloco como vítima, eu automaticamente busco um vilão, que é a pandemia, para justificar o meu status quo. E mais do que nunca, fico aspirando um herói que vai vir resolver o meu problema. Então nessa hora é o triângulo dramático que me faz o quê? Não tomar escolhas. Sim. Ou muitas vezes eu me coloco como herói, né? Porque não, então eu vou ajudar a minha família inteira, então agora eu tenho que me sacrificar porque eu tenho que ajudar a minha família, então entra o herói, depois entra a vítima, e automaticamente se tem vítima existe um vilão, e o vilão então é o dinheiro, o vilão então é a política, o vilão então é o vírus, o vilão é a economia, e o vilão, né, aparece e a gente fica nessa dinâmica de desconexão com a gente mesmo. E portanto a gente se cai, né, nesse triângulo para se desconectar dessa escolha da jornada, da escolha, peraí, quanto eu estou aqui? O quanto que hoje, por exemplo, uma pergunta, uma provocação para nós mesmos, né? Hoje, no dia de hoje, quanto que eu vivi ou fiz coisas relativas ao meu propósito? Cara, mas eu não sei nem meu propósito, bingo.
Então não estamos perdendo tempo. Vamos falar. Muito bom. Só isso já é uma grande provocação. Isto é, quanto do meu dia hoje eu fiz coisas vivendo o meu propósito? E no meu caso, hoje, fiz algumas, né? Dentro dessa consciência, né, de me permitir, por exemplo, uma pausa depois do almoço, onde eu sentei com a minha esposa e tomei um café sentado numa sala gostosa que a gente tem e me permiti estar com ela uma meia horinha, conversando, trocando ideias e momentos especiais. Isso, para mim, é propósito. Hoje, portanto, eu vivi meu propósito. Fantástico. Então, o quanto que muitas vezes a gente, no triângulo, a gente se perde, ou mesmo tendo o centramento, que é o mindfulness, né, a lucidez, né, a autoconsciência, e, portanto, né, escapando dessas ciladas que a gente mesmo se põe de não escolher, né, a nossa consciência, nosso centramento, né? Muito legal quando você traz isso, César. Primeiro, assim, ouvindo você falar desses primeiros pontos, né? A pausa, importantíssimo. Primeiro, para a gente identificar como que a gente está, né? Aonde eu estou hoje. Eu acho que é legal quando a gente, primeiro, assim, identificar onde a gente está. E tá tudo bem. Eu acho que, assim, tá tudo bem eu identificar que eu esteja, talvez, um pouco perdida. Tá tudo bem eu identificar que talvez eu não esteja vivendo um propósito genuíno que faça sentido aqui no coração, né? Porque não é só enfim, né? Então eu acho que esse ponto é muito importante também para trazer para as pessoas que estou trazendo me corrija se eu estiver errada, mas assim, me vem esse lugar que tá ok, né? Eu identificar que eu estou num caminho teoricamente errado, né? Então é o momento de ajustar a rota, né? É o momento de eu falar assim, legal, então isso não está me fazendo bem. Fisicamente eu estou percebendo que eu estou entrando num estado de uma estafa. Hoje como que a gente está vivendo? Mente no piloto automático, como você falou, né? O famoso mindless, que é totalmente distraído, né? Vamos pensar assim. Desconectado. Né? Desconectado. Então a gente está vivendo mindless, a gente está com mente no piloto automático, reagindo muito mais do que agindo de fato, se a gente for parar para pensar, né? O automatismo me faz eu reagir muito mais. Acho que eu comentei com você de uma frase que eu adoro, que é do Viktor Frankl, que ele fala: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E neste espaço é onde eu encontro o meu poder de escolha e a minha liberdade. Então, é nesse espaço que é essa pausa. Entre esse estímulo absurdo do que a gente está vivenciando, de pandemia, excesso de home office, excesso de interação na frente do computador, é me permitir, de fato, fazer pequenas pausas durante o dia para eu poder parar, né? Para me conectar. E aí, me conectar me faz lembrar de uma fala que a gente teve na nossa conversa, que é assim, me conectar não só, eu vou dar uma pausa, que eu preciso parar aqui agora, sair desse turbilhão do computador, e agora eu preciso fazer uma pausa, porque eu preciso criar um pouco, né? Sozinha. Eu ainda não pausei se eu tenho essa atitude. É importante, talvez, e aí é um convite como instrutora de mindfulness, né, para você que está aqui nos ouvindo, esse convite para essa pausa do não fazer nada, sem agenda mesmo, sabe? Assim, sem agenda, sem necessidade do tem que fazer alguma coisa. Simplesmente tomar um chá. Então eu vou tomar um chá e eu vou estar simplesmente tomando um chá. Eu vou estar sentado, tendo uma conversa descontraída com a minha esposa, como você disse. Eu hoje no almoço almocei com os meus filhos, foi gostoso, foi um momento curto, mas foi focado neles, né? Então foi tão gostoso, assim, e às vezes é tão, nesse turbilhão, a gente acaba não tendo a oportunidade de estar totalmente ali, né? Presente para o outro também, mas essa pausa eu me reservo o direito de estar presente para mim. E aí quando você falou do ouvir, eu queria trazer um ponto de uma conversa que a gente teve esses dias, que é, e uma pergunta para você que está nos ouvindo. O quanto que você está pausando para sentir você, ouvir você, ouvir o seu corpo? Porque muitas vezes o nosso corpo está dando sinais que a gente não está alinhado ao nosso propósito, que a gente não está vivendo na jornada, a gente está vivendo numa meta de um futuro. O nosso corpo está dando sinais que nós estamos excedendo os nossos limites saudáveis, né? E talvez o nosso corpo está dando sinais de que nós estamos com inabilidades para cuidar dele, né? Então, o mindfulness ele entra nesse lugar
de presença, uma presença tão clara que traz lucidez, né? E aí é Uhum. o que eu gosto, porque ele traz esse lugar para você perceber. Não, às vezes as pessoas falam assim, a prática de mindfulness vai me deixar relaxada. Não, ela pode sim, não é a função primária dela. Ela pode, num Uhum. segundo, terceiro momento, te trazer um relaxamento, uma tranquilidade mental, uma clareza mental. Mas num primeiro momento, ele vai te trazer lucidez, que é a palavra que você usou agora tão bem. O mindfulness convida a gente para esse estado de estar lúcido para o que está Uhum. acontecendo, seja nos meus Uhum. ambientes internos ou externos. E aí, Uhum. essa pausa me ajuda o quê? A falar, uau, eu tenho braço, estou Uhum. forte, Uhum. consigo me ajudar, tenho recursos para isso. Opa, não tenho recursos, preciso levantar a mão para pedir ajuda. Isso. Seja de um profissional que vai me ajudar a voltar para a minha jornada, um profissional que vai me ajudar a identificar o meu propósito, e talvez um profissional Uhum. que vai me ajudar a falar assim, opa, você precisa curar um pouco toda essa turbulência que está gerando talvez coisas não tão legais no seu corpo para você voltar para a sua jornada, né? É, Então, é, é, até para isso a presença é, é importante. isso. Faz Porque o sentido, grande, César? sim, total, né? A gente falou da pausa, da escolha, e aí então seria o terceiro grande pilar do processo, né, da jornada, que é o corpo. E muitas vezes quando a gente fala em corpo, as pessoas até ficam meio, mas como assim, né? Tem cara, eu tenho que pensar, eu tenho que entender, eu tenho que raciocinar, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho, né? A gente aprendeu dentro do mundo ocidentalizado que a mente é o grande patrimônio em relação à vida. E eu Sim. faço escolhas da vida por meio da lógica, do entendimento, prós e contras, né? Então eu estou sempre utilizando a mente. E o que a gente percebe, né, está vivenciando, e aí é uma metáfora na carne, é de que somente pensar não resolve, né? Por quê? Porque o corpo é a grande manifestação das emoções que a gente não está dando contato. A gente desaprendeu a tomar contato com as nossas emoções. Não, mas César, pô, eu sou presidente de empresa. Acontece comigo. Outro dia eu estive conversando com um CEO de uma empresa cliente e falou, mas César, para, esse negócio de ficar falando de emoções, assim, vamos lá, nós temos aqui um problema, nós temos que resolver, trabalhar com a minha equipe de diretores, meus gerentes. Perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Quando a gente começou a entrar no mérito, portanto, né, da razão, tudo é explícito. Quando a gente desce, portanto, para as emoções, que é todo o contexto da troca entre eles, tá absolutamente, né, empolvorosa. Por quê? Porque as emoções estão não olhadas, portanto, a gente se reage, tem gatilhos em relação a todo esse contexto vulga que a gente vive, e as relações, portanto, elas se tornam mais pobres, menos efetivas. Por quê? Porque a gente está não dando um devido lugar, né, dentro da lucidez que você trazia, para o nosso ser como um todo. Né? Então, quando eu falo um corpo, é mente, né, coração, sentimentos e ação. Né? Braços e pernas são realização, ação. Então é bem metafórico mesmo, cabeça, corpo e braços. Então, Sim. tudo isso, quando a gente traz nesse olhar pleno, e aí sim, né, o terceiro grande pilar, a gente começa a perceber os grandes movimentos, né, os grandes chamados que a vida nos faz em relação ao corpo. Então, vou dividir aqui mais de novo, mais uma vez, meu coração. Até 2 semanas atrás, eu estava absolutamente em off, né? Tirei 2 semanas para ficar fora, porque eu comecei a sentir no meu corpo situações de estresse, situações de preocupação, situações de medo, situações de insegurança. Cara, e meu corpo começou a ficar doente. Peraí, né? Se eu, né, trago aqui para vocês, sou assim, para todos que estão ouvindo, de uma maneira tão sincera, a gente tem que olhar para nós mesmos para a gente poder caminhar. Eu tinha que fazer essa parada até para ser justo comigo mesmo e ser justo com as pessoas com quem eu trabalho. Eu me permiti e tomei a Fantástico, decisão fantástico. de escolher parar 2 semanas e cuidar de mim. Por quê? Fantástico, Porque eu estava fantástico. com o Você trouxe um. corpo todo, né, digamos, manifestando as emoções que estavam todas lá enrustidas. Né? Então é dor de cabeça, é dor nas costas, problemas de pele, síndromes de pânico, um monte de manifestações que o corpo traz e, portanto, são indícios, são convites para ele. Né? Tem algo que a gente pode olhar. E é um fim de mundo? É tão difícil? Não. É simples. Tem
profissionais e tem escolhas, Mindfulness é um deles, abordagens terapêuticas corporativas que a gente Tem faz, nas várias abordagens coisas individuais, legais. várias coisas legais. Na própria Conexão Mara tem inúmeros materiais de Muitos. parceiros nossos, lindos, queridos, com coisas lindas, especiais, Muito que legal. ajudam a gente nessa jornada, né? Tomar contato com isso. Muito Então, legal. é grande, mas é tão difícil, é tão desafiador. Não, é também simples. Uma vez escolhido, a jornada é possível, né? De uma certa forma. Ai, César, adorei, assim, você trazer essa sua fala. Primeiro, gratidão por compartilhar isso aqui com a gente, né? Esse momento tão vulnerável teu, e eu acho que isso é muito importante que você trouxe agora, tá? Principalmente para as pessoas que estão nos assistindo e as que vão assistir depois que esse vídeo ficar gravado, né? Uhum. Eu, há 2 anos atrás, eu tive uma pequena crise de ansiedade também. Foi uma coisa Olha, interessante que viu? eu não me dei conta. Eu comecei a experimentar, consciente do meu corpo, reverberando algumas sensações, e eu bastante atenta para o corpo, mas isso foi algo legal. Eu tive a oportunidade de buscar uma ajuda rápida, de falar, opa, tem alguma coisa estranha no corpo. Meu corpo naturalmente não é assim, né? E aí eu percebi que também eram emoções que estavam emergindo de gatilhos que eu não estava me dando conta. Olha só. E... Por que eu estou trazendo isso aqui a partir da sua fala? Porque você é um profissional que está atento para esse tipo de coisa. Eu sou uma profissional que estou atenta para esse tipo de coisa. E nós não somos nenhum super-homem, nenhuma super-mulher e... que está passivo de não experimentar isso, né? Ou Uhum. seja, isso é muito importante, a gente se permitir estar vulnerável para as coisas que acontecem, Uhum. né? Uhum. Então, eu sinto que talvez uma diferença que talvez nós podemos ter de algumas outras pessoas, né? É de talvez puxar a rédea mais rápido, de ter uma escolha mais rápida, de buscar ajuda quando é necessário, né? Voltando naquela minha fala, eu costumo dizer para os meus alunos assim, dentro do Mindfulness, só a título de curiosidade, a gente costuma fazer as práticas formais. O que é a prática formal? É aquela prática que de fato eu sento para meditar, tá? Então eu Uhum. sento Uhum. e todo dia de manhã eu particularmente tenho minha prática pessoal, então fico ali 30 minutos, 40 minutos em prática, desenvolvendo mindfulness sentada, com foco na minha respiração, no meu corpo. Depois eu migro também para uma prática minha. É o que me dá tônus, o que me sustenta. A parte de conteúdo, de autoconhecimento, isso é muito importante também no processo, tá? Só que Uhum. é isso Sim. aqui que vai me sustentar, que vai me ajudar a perceber os E... gatilhos que estão acontecendo no meu corpo e tudo mais. E aí a gente tem as práticas informais, que são aquelas que a gente leva para o nosso dia a dia, tá? Que é na interação enquanto eu estou conversando com alguém, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou focado no meu trabalho. Ah, Uhum. o Uhum. pensamento, surge um pensamento, está tudo bem, eu vou só voltar para o meu foco. Então a gente ganha Uhum. recursos para Uhum. levar a prática da atenção plena para o dia a dia. Mas o que eu costumo dizer para os alunos? Eu costumo dizer que a prática de autoobservação mais contundente, que é essa prática da pausa intencional, é o que me dá tônus para na hora do dia a dia do caos, eu não precisar falar assim, ah, só um minutinho que eu vou meditar e já volto. Não, eu já estou preparada, você entendeu? Para Sim. brincadeira. Porque é que nem academia, tô com o braço forte, tá? Então eu tô ganhando tônus, musculatura, para meu braço ficar forte. Se me cair um armário aqui agora, eu consigo segurar o armário. Uhum. Talvez eu consiga segurar o armário e, opa, tirar ele de cima de mim. Dói um pouco o braço, mas eu Uhum. tiro ele. Uhum. Uhum. Talvez, se eu não tiver numa prática regular e constante, né, do meu processo de autoobservação, o que vai acontecer? Eu não vou identificar quais são as minhas inabilidades, né? É. E aí talvez vai cair em cima de mim e eu não vou conseguir segurar, mas talvez eu tenha gás para pedir ajuda. Gente, socorro, eu preciso que alguém me ajude aqui. E alguém vai É. me ajudar a tirar. Ou eu estou totalmente desconectado, não tenho um processo contínuo de autoobservação, de pausas, mesmo que sejam pequenas pausas, e aí o armário cai em cima de mim e me derruba de vez. É verdade. Né? Então, eu acho que é uma analogia que eu gosto de trazer, porque ela é bem importante. Né? Então, Uhum. Uhum. voltando naquela sua fala da importância das pausas, não só para a gente Uhum. poder nos observar e identificar o nosso propósito, e aí começar a trilhar essa jornada consciente, né? Isso, Em, em, isso. é,
como você falou, o propósito não está na meta, né? Não está naquele objetivo lá longe, mas ele está nesse caminho que a gente percorre, né? Isso. Que aí isso faz a gente vivê-lo e não sobreviver, né, em cima É, dele. acho que isso aí responde à provocação que a gente fez, né? De estar É. Eu ou não. Eu acho que você quer abrir os comentários, de repente pode ter alguma Vou pergunta abrir da turma, aqui. mas é isso mesmo, né? Muitos assessorados que a gente tem né, trabalhado com programas chama de inner placement, né? Quer dizer, de place de lugar e o lugar de dentro para o Dentro. âmbito profissional, né? Como acelerador de carreira, a gente trabalha muito com isso. A jornada é o grande movimento para o processo né, de alavancagem profissional, de alavancagem de resultados profissionais. Então, Muito legal, é muito sempre a legal, jornada, né, como caminho, né? muito legal. Pessoal, alguém tem uma pergunta aqui? Nosso tempo já tá, a gente já tá aqui há Nem 40 sei. minutos. Uau, Tem falamos alguém muito. que tem, já são 19h40, mas e você que está aqui nos assistindo? Primeira pergunta que eu faço para você, como que tá a sua presença, né? Você está conseguindo como que tá a qualidade da sua presença? Você anda com uma presença genuína, não digo só em relação às suas atividades, em relação aos outros, mas a sua presença com você mesmo, né? O quanto que você anda presente para se conectar com o seu corpo, como o César disse, né? Ouvir o seu corpo, identificar, porque o nosso corpo, inclusive, ele fala se a gente está no caminho correto ou não, né? Então, e aí a gente queria ouvir um pouquinho de você que está aqui presente. Tem uma turminha tão bonita, tão boa. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de saber sobre mindfulness, sobre propósito, sobre esse sobreviver ou sobre esse viver? E principalmente, né, nesse sentido do momento, né? Só enquanto alguém pode estar formulando alguma pergunta, a tua pergunta vem ampliada de contexto da pandemia, né? Esse Sim, momento que a gente vive nesse contexto desafiador, né? Então, o quanto, portanto, muitas vezes é difícil, mas não impossível de a gente se conectar, sobreviver ou viver o propósito desse desafio, né? Do contexto atual. Então, esse é o grande pulo do gato. César, eu acho que a gente tem mais um tempinho e me veio um pensamento aqui agora de uma palavra que você falou lá no início que está me reverberando ela aqui. Su, aqui online. Su tá aqui. Que legal. O Su tá aqui, ó. Meu Google, meu negócio. Que bom, Su, bom te ver. Tem alguma pergunta aqui pra gente, Su? Ó, gente, o Su que tá aqui, ó, que é esse meu Google, meu negócio, ele também é uma das gentes que falam com gente do Conexão Mara. E ele faz um trabalho muito especial com comunicação não violenta, viu? Vale a pena ir lá no canal do Conexão Mara e assisti-lo também. Viu, César? O que eu queria trazer para você é sobre uma fala que você trouxe, aliás, uma palavra que chama-se. Desculpa, gente, eu tô só conectando aqui uma desconexão que a minha bateria estava apitando, que é sobre a felicidade. Você falou da palavra felicidade. E aí me veio uma reflexão aqui agora, né? Que talvez muitas pessoas possam ter essa dúvida. Caramba, como viver um propósito no meio de um cenário tão desafiador, né? Como a gente está Aham, vivendo, né? De uma aham, pandemia, de um isolamento, que foi o início da tua fala, inclusive, né? A gente está num aham, momento aham. tão desafiador, com tanta dor, tanto sofrimento. Eu, particularmente, vou confessar para vocês uma coisa bem dolorida. Eu nunca perdi tantos amigos num período... Eu perdi mais amigos num período de 1 ano do que em quase 50 de vida. Não, sem Então, dúvida. assim, eu falo que eu experimentei muita dor, eu estou num processo acho que de luto contínuo, um luto de perdas, perdas de pessoas queridas, perda de pessoas muito respeitadas, perda do direito às vezes de ir e vir, perda muitas vezes de respirar o oxigênio puro, que é vida, né? Essa energia vital, porque eu estou com a máscara e eu estou respirando o quê? Aqui, gás carbônico, né? Toxina, né? Colocando toxina de novo para dentro do meu corpo. Então, assim, tantas perdas que nós tivemos e talvez muitas pessoas, é uma reflexão que eu estava fazendo outro dia num grupo de colegas, né, que também são instrutores, né,
E aí, como que é se manter forte e firme no nosso propósito, num cenário tão desafiador que às vezes joga a gente para um lado e para o outro? Como ser resiliente, né? Então é uma Uhum, reflexão que uhum. a gente fez e foi tão gostoso ouvi-los, né? Então eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Esse é um ponto muito, muito presente, né, Su? Porque, de novo, como a gente falou no início da nossa live, o contexto é desafiador, o contexto é de luto, o contexto é de estado de alerta, o contexto é de isolamento, o contexto é de dores, medos, receios, né? Então, o que a gente faz? Muito mais importante nessas horas é a gente estar conscientes ou conectados com nós mesmos em relação a essas emoções e trabalhando, tendo suporte, centrados com relação ao fato de ter um lugar para cada uma delas, numa perspectiva, né, da continuidade, da evolução, né, da vida. Então acontece, quando a gente toma essas dores e elas tomam uma proporção muito grande e elas, né, de uma certa forma, geram um contexto até mesmo de depressão, porque tudo à minha volta tem a ver com essas dores e dificuldades, obviamente, o que acontece? Eu estou, de novo, inconscientemente, trabalhando no meu triângulo, né, dramático. Então, eu estou me colocando em posições onde eu não sou o articulador da minha história. Eu não estou tendo a escolha, a pausa e a escolha de olhar para mim com a capacidade ou com a possibilidade de poder lidar com essas emoções. Que nem quando você fala dos teus amigos em um ano, a gente sente a dor, é pesadíssima, né? Muito bem. Se eu consigo, portanto, por meio da minha vivência diária, do meu propósito, portanto, dessa consciência das minhas escolhas, eu vivo sim as dores, vivo sim o luto, mas eu dou um lugar para ele. E quando eu dou um lugar para ele, eu me permito em fazer novas escolhas ou fazer novas expectativas, novas projeções. Quer ver? Vou dar um exemplo prático. Eu vi um assessorado nosso do Inner Placement, que é o nosso programa, né, de estruturação de suporte, alavancagem de carreira de profissionais. Eu perguntei para ele qual era o propósito dele. Ele falou, ser feliz e... Né, o meu propósito é ser feliz, meu propósito é viver bem. Nessa hora, o que acontece? Beleza, belos remédios, né? Isto é, se você está falando que você tem um propósito de ser feliz, significa que você já não é hoje. Tá longe, E né? se você tem um propósito de estar tranquilo, significa que você já não é hoje. Então acontece, é o propósito como destino e não o propósito vivenciado na jornada de hoje. Pronto, ferrou. Ferrou. E é exatamente essa a perspectiva quando a gente está nesse contexto de pandemia. Né? Todas essas dores e tensões que estão à nossa volta, de uma certa forma, traduzem um momento de muitas dificuldades e aí eu projeto um destino onde eu quero estar melhor. Mas eu fico nessa situação e coloco lá na frente um mundo melhor. E a gente vê muitas propagandas, vai melhorar, tudo vai voltar ao que era, tudo, né? Sempre para fora, no futuro, projetado como destino. E não aqui agora. Aqui Não, e agora eu estou aí você não tá nem lá e nem aqui, né? nem aqui, porque lá não é uma realidade ainda. O que você está aqui é vivendo a dor. Isso. Então, pegando o teu ponto, né? Se eu estou na dor porque eu perdi alguém, ok. Se eu estou na dor porque eu perdi emprego, ok. Se eu estou na dor porque eu tenho medo de morrer, medo de perder emprego, medo de não ter grana, medo... Tá tudo bem. Agora, quando eu consigo, portanto, né, me conectar, escolher e trabalhar comigo mesmo, e aí a gente dá o suporte, né, várias pessoas podem ter trabalhos maravilhosos, né, de abordagens terapêuticas, inclusive corporativas, que é o que a gente faz para dar esse suporte. Eu dou um lugar para eles, mas eu vivo a jornada da escolha de ser feliz, eu vivo a jornada da escolha de sair dessa, de fazer novas dinâmicas que possam me nutrir de uma perspectiva de caminhada, de jornada, inclusive com as dificuldades, mas também vivenciando possibilidades. Porque quando eu escolho, eu tenho inúmeras possibilidades, né? É uma Então, escolha consciente, né? é uma escolha consciente. Então, aí eu estou vivenciando o propósito. Aí eu estou, de uma certa forma, vivendo o propósito, e não sobrevivendo a ele. Exatamente. Então, voltamos à nossa pergunta inicial. Né? A gente sobrevive ao propósito quando eu não consigo me visualizar neste momento, dando os seus devidos lugares e vivenciando o que eu busco, né? E não Muito jogando bom. para frente. E aí, César, ouvindo você falar agora, até para a gente já ir
Deixa eu ver, já Fechando, são né? 7:50, né? Já fechando aqui um pouquinho. Eu queria, eu acho que é legal, né? Eu notei uma palavra que você falou aqui, né? Exatamente, é isso. Me vem aqui assim, né? Quando a gente fala desse cenário que a gente está vivendo, me veio muita palavra, me veio o bambu como uma metáfora da resiliência, né? Nesse cenário, né? Uhum, E uhum, olhando um pouco para o nosso cenário como propósito, por exemplo, eu acho que o processo do autoconhecimento ele é muito importante nessa jornada. uhum, Porque quando eu escolho meu propósito, enfim, é importante que eu também faça esse trabalho interno, como você disse, né? A gente uhum. costuma também trabalhar isso muito no Mindfulness e nos programas de valores que a gente conduz. Então, hoje eu tenho um programa que a gente faz, que o Semear Mindfulness é o curso introdutório ao Mindfulness. Então, a gente vai semear atenção e consciência plena. Depois a gente vai para uma jornada um pouco mais longa que a gente chama de florescer mindfulness. Então, é entrar cada vez mais nesse universo interno. Eu falo que o processo de autoconhecimento ele me lembra um pouco a análise SWOT, sabe assim? Quando você olha a matriz da análise Aham, SWOT, que é assim, eu aham, identificar minhas forças, minhas fraquezas e olhar para as minhas habilidades e inabilidades também, né? aham, Reconhecer tudo que está aqui dentro. E aí me vem o bambu como exemplo agora, me veio muito forte, aham. né? Então, num cenário desse, como que eu posso me tornar resiliente, né? Dentro desse cenário, ser flexível, né? Eu tô aqui, vai vir um vendaval, vai vir um Covid, bom, volta. Vai vir uma segunda onda, volta, né? Para o eixo, né? Então, é esse fluxo. Eu acho que quando a gente consegue entrar no flow com leveza, Uhum, né, com uhum, clareza de propósito, talvez fique um pouco mais fácil para a gente trilhar. E aí, uhum, pensando na analogia do bambu, por que me veio o bambu? Porque o bambu, na verdade, todo mundo sabe que é uma árvore que a gente usa metaforicamente para falar sobre resiliência, né? Sobre flexibilidade, né? Mas também eu descobri há um tempo atrás que o bambu ele demora 5 anos para criar uma raiz embaixo da terra para depois ele soltar um brotinho assim para cima da terra e aí ele começa a crescer, anos e anos. uhum, Ou seja, com uhum. essa analogia, me vem muito forte esse olhar de que primeiro, antes da gente querer se tornar resiliente, querer se tornar flexível diante das adversidades, a gente precisa estar muito forte internamente, com as raízes fortes, com o Uhum, processo interno muito arraigado, né? Arraigado uhum, com uhum, força, com entendimento, com clareza. Faz uhum, sentido isso? uhum. Estou viajando aqui. Total, É? total, exatamente Eu acho que isso, é um né? pouco isso mesmo, né? E Porque aí me veio um outro ponto. o bambu é isso, né? O bambu ele flexibiliza, mas não quebra, né? Então ele Sim, vai e volta, mas ele não e quebra, volta né? para o seu Enquanto que centro. se você se manter na rigidez, com o vento forte, a gente Quebra, quebra, né? Se né? quebra. É Então, o carvalho, a né? analogia exato, a analogia do bambu que se flexibiliza é a escolha de se flexibilizar para poder lidar com o que vem, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que isso e é muito importante fechar assim, né, se você me permite, né? Eu só queria só complementar essa fala do bambu, Ou, só perdão, meu amor, complementar. desculpe, diga Não, que eu lá. achei que era legal, assim, que me vem assim. Eu acho que esse processo da gente se fortalecer internamente vem uma atitude que a gente trabalha dentro do Mindfulness e dentro do programa Escolha Calma, que é um trabalho voluntário que eu coordeno também, que a gente trabalha com valores humanos, que é a paciência. A Aham, paciência com o nosso ah, próprio processo, que eu acho que isso é ah, muito importante. sem Então, dúvida. quando eu falo, por exemplo, do bambu, desse processo do bambu de ser flexível, ele vai ser flexível no futuro. Mas antes de Aham, ser flexível, ele tem que estar bem fortalecido internamente. Isso me ah, traz muito a questão da paciência com o nosso próprio perfeito, processo. Ou seja, perfeito. cada um está num ritmo diferente do outro, não tem melhor e nem pior. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. Não adianta a gente olhar para o vizinho e falar, ai, aquela pessoa medita tão bem, aquela pessoa está super alinhada com o propósito. Ok, você está no seu ritmo, acolha o seu ritmo, respeite o seu ritmo. Né? Então, eu Perfeito. acho que isso é muito rico. Eu queria finalizar falando isso, que eu acho que Não, foi grandioso, grandioso. A paciência com a jornada, né? E é isso mesmo. Tem tudo a ver. É um tópico muito relevante. É, que a gente vê muitas vezes essa impaciência, porque a gente está acostumado a ter resultados. A gente está acostumado e vive numa dimensão da vida onde é o do videogame. Termina uma fase, começa outra né, e não é mais isso. Né? A gente perdeu o contato com esses tempos individuais.
Tem tudo a ver com o que você traz. E o que eu assim, gostaria de fechar é assim, que muitas vezes a gente traz esses olhares, esses contextos em relação ao indivíduo, à vida, né, ao ser humano, à felicidade, à jornada, que são legais, mas que muitas vezes assustam as pessoas. Cara, César, eu não tenho, cara, não vou conseguir. O que vocês estão falando é utópico. Isso aí, cara, cara, não vou conseguir, não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho tempo, né? Então as pessoas se arranjam muitas vezes desculpas para não se permitirem de fazer isso. Então, se existe algum comentário, faço assim, um comentário para a gente fechar isso. Lógico, não é fácil, é uma jornada, é uma escolha, mas é possível e é acessível. Esse é o grande pulo do gato que a gente quer deixar, porque só simplesmente trazer o caos, entre aspas, em relação aos desafios, pô, então ferrou minha vida, né? Cara, vocês falaram, você e a Solange falaram um monte de coisa, cara, não vou conseguir nunca virar. Não, dá para virar, dá. É uma jornada, tem seu tempo, como você bem falou, mas é possível. Né? E tem pessoas que estão aqui que acessam, tem abordagens terapêuticas, Mindfulness é uma delas, que são extraordinárias, que ajudam nesse sentido. Né? Então, assim, é possível. Né? Então, sim, dá para se fazer, dá para se caminhar nesse sentido. Né? Isso eu acho que é o que dá mais do que nunca um pontinho de esperança para que né, as pessoas possam se permitir de escapar das justificativas para não se permitir de um movimento de felicidade, né, de caminhada. Então, acho que era isso que eu queria fechar, né, dizer nesse sentido positivo. Gratidão. Eu queria só trazer uma lembrança, assim, para as pessoas que estão aqui. Se por acaso você que está aqui nos ouvindo, isso vale para a gente também, né, a gente se deparar na nossa jornada, no nosso caminho, com pessoas, né, que estão trilhando, que estejam no nosso lado, ou que a gente seja no ambiente corporativo ou familiar, amigos, enfim, que você veja que essas pessoas não estão na jornada delas, a partir da sua visão, não critique, não julgue, acolha, porque ali existe dor, existe inabilidades. Então, a gente está num momento assim de buscar... porque quando a gente está alinhado com o nosso propósito, a gente abraça o outro, a gente acolhe o outro, a gente ajuda, a gente não julga, a gente não critica, a gente inclui. Então, eu acho que eu queria fechar com isso, assim, eu acho que esse é o convite, porque é um desafio se manter na jornada, né? Perfeito. Mas é possível, como o César disse. Então, gratidão, César, muito bom estar com você. Eu saí daqui eu que assim, com o agradeço, coração bem feliz. Uma honra estar aqui contigo, né? E o agradecido toda a organização, o material, você se doou para fazer, estarmos juntos, então gratidão. Muito bom. Né, mesmo, e um prazer grande estar aqui com todos, né, todos que participaram e contigo também. Muito bom. Lu tá aqui, Mariana, querida, olha quanta gente especial. Gente, muito bom ter vocês aqui com a gente. A gente fecha esse encontro, com certeza eu vou falar por mim, mas pelo César também, com o coração, com muita gratidão. Beijo grande. Muita gratidão pela companhia de vocês que se mantiveram aqui conosco. Então, essa live vai ficar gravada. Então, assim, quer ajudar o Conexão Mara? Esse grupo de pessoas aqui, de gente falando com gente, está fazendo um trabalho voluntário para poder compartilhar com o maior número de pessoas. O Conexão Mara é um movimento inclusivo por natureza, tá? Então, não deixe de curtir o nosso canal lá do YouTube. É nosso, né? Porque o canal Mara é da Marinha, é do César, é da Solange, mas é de todo mundo também, né? Então, eu acho que é esse a cereja do bolo do Conexão Mara. Então, quer ajudar a gente? Vai lá, curte o YouTube do Conexão. Curte a página do Instagram, começa a seguir a gente. E aqui, ó, tem um aviãozinho. Manda para os amigos que você conhece, que talvez possa se beneficiar desse bate-papo que a gente teve, porque eles vão poder acessar depois. Então, vai ficar gravado. Se você chegou agora há pouco, dá para assistir depois também. E é isso. Então, ó, toda terça-feira a gente tem um bate-papo novo aqui, com mais alguém do grupo do Conexão. E todo dia, no canal do YouTube, tem um vídeo novo de alguém também trazendo um conteúdo bacana para você. César, obrigado, querido. Gratidão. Beijo grande, Sô. Obrigado a você. Obrigado, pessoal. Tchau, querida. Até mais.